Glória a Deus. A paz do Senhor, meus amados. Glória a Deus. 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. Glória a Deus. Vamos aplaudir a esse Deus que fará isso por nós, amados, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus, Deus poderoso. E eu quero desde já agradecer esse tempo de graça, esse tempo de amor e quanta honra me sinto em estar aqui conosco. Louvo a Deus pelo nosso pastor Isaías, nossa amada irmã Raquel, toda a sua família que tem sido bênção na nossa vida, um exemplo para nós. Louvo a Deus pelos nossos discipuladores, nosso pastor Silvano, que eu tenho certeza que ele está acompanhando a gente, também a da irmã Epivânia, e que o Senhor continue abençoando todo o ministério da nossa igreja. Louvo a Deus, porque para falar nesse tempo da família, e é um tempo em que nós sabemos que não estamos sós. A nossa família, e eu falo isso pela minha esposa, pelos meus filhos, tem sido bênção em minha vida. Então eu falo com muita liberdade sobre família. E lembrando da família, que nós não somos apenas o que você vê, nós somos um todo, e esse todo constitui toda a nossa estrutura familiar. E aí a gente lembra com muito carinho dos nossos pais, irmãos, irmãs, tios, tias, primos, que realmente nos ajudam a nos constituir. Ninguém chega onde está sozinho. A gente chega, mas tem muita gente conosco. E é essa família abençoada que nos faz chegar. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu quero, amados, nesse momento, dizer para meus amados que nós vamos ouvir a palavra de Deus falando sobre família. E nesse tempo eu quero juntamente com os meus irmãos aproveitar muito bem esse tempo. E eu quero te convidar a ler a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 1, verso 28, meu amado. Nós já lemos uma vez aqui, através do nosso irmão Marquinhos. Gênesis capítulo 1, verso 28. E desde já, eu quero que você leia essa palavra e guarde essa palavra no teu coração, numa perspectiva que Deus está liberando essa palavra para você, para a sua família, neste tempo, em nome de Jesus. Já receba essa palavra, sabendo que ela está sendo liberada para você e para a sua família. Tem várias versões diferentes, mas eu leio essa daqui. E Deus os abençoou, ele lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a, sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Essa é a palavra do Senhor para nós. Amém, irmãos? Glória a Deus. E eu quero dizer que toda essa palavra que Deus tem liberado através da vida dos nossos pastores, esta palavra ela tem um fio condutor. Então talvez você escute esta palavra de manhã, de tarde, de noite, mas ela possui um fio condutor. Vamos usar esse termo. E essa palavra ela revela-se nesse dia sobre a família. Família, amados. Essa obra, esta criação de Deus, e ela tem propósitos, e um dos propósitos eu posso citar que a família é o melhor lugar para se relacionar com os outros e também para se relacionar com Deus. Tudo começa na família, e esses princípios que são estabelecidos por Deus, eles fazem com que essa família em equilíbrio seja uma bênção. Mas como nós vimos bem aqui, se essa família, se esse princípio, eles são rompidos, se eles são ignorados, o que acontece, amados? Essa família entra em uma situação tal de desequilíbrio que pode gerar uma série de desajustes que nós temos visto com tanta frequência na nossa sociedade, gerando morte, gerando separação, gerando enfermidades. E é isso, amados, que a gente tem muitas vezes visto, ouvido, escutado. Mas nós podemos entender que através da palavra de Deus,
Quando a palavra de Deus ela entra na família, quando o Senhor Jesus entra numa família, o que acontece? Esses princípios são reestabelecidos. São reestabelecidos. E esta família consegue novamente entrar num acordo, entrar num ajuste. E aí sim podemos entender que tudo se faz novo em um lar. Esse é o que eu quero deixar de pronto para os irmãos. É disso que estamos falando. É disso que estamos, é nisso que estamos ministrando neste tempo. Amém? E eu quero dizer que a família tem esse valor em todas as áreas. Eu particularmente já testemunho que antes eu tinha um ministério, pastor. Eu tinha um ministério, eu tinha o meu ministério. Depois Deus me ensinou que eu não tinha mais o meu ministério. Que eu dividia um ministério. Nós tínhamos agora um ministério, eu e a minha esposa. Nós temos um ministério. E com o passar do tempo, Deus foi me revelando que, além de nós dois nesse ministério, tínhamos também nossos filhos. Então o ministério já não é mais meu, o ministério é nosso. Se porventura nós falarmos o nosso ministério está caminhando, é porque estou me referindo aos meus filhos. E testemunho isso publicamente, porque durante esse ano eu pude ver várias vezes, onde visitando famílias, estava ali a minha esposa conversando com um casal e via meus filhos lá num canto brincando com outra criança daquela família e ao mesmo tempo sabendo que aquelas crianças, meus filhos, sabiam o objetivo daquela visita. Então, quando nós retornamos, nós pensávamos, poxa vida, estamos juntos. E fazer esse ministério junto, em família, é uma bênção. E eu quero, desde já, falar para os meus irmãos sobre isso. Eu quero falar que isso só provém da graça, da misericórdia e do amor de Deus. Amém? E eu quero já aproveitar aqui, meus irmãos, dizer o seguinte, que tudo que nós vamos falar aqui, seja de relações pessoais, de pessoas, embora seja por textos bíblicos que se referem a outros tempos, outras situações, é possível enquadrar e trazer para os nossos dias. Porque está escrito em 2 Timóteo, aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, está escrito o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Amém? Você queria assim? Amém? Então, pela fé, vamos receber a palavra em nome de Jesus. Gênesis, capítulo 1, no verso do 1 ao 3, diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Eu quero de pronto dizer, meus irmãos, que tudo iniciou pela palavra, amados. Tudo iniciou no mundo, tudo que existe é pela palavra. Então, eu já quero de pronto dizer, amados, que Deus nos ensine, que Deus nos oriente a vigiarmos, a pensarmos, a refletirmos qual palavra nós temos liberado na nossa casa, qual palavra tem sido falada aos nossos familiares, que tipo de palavra temos falado àqueles que estão conosco no mesmo lar. São palavras de bênção ou não são palavras de bênção? Então, que palavra tem sido falado no nosso lar? Essa é um ponto que eu quero iniciar para os meus amados irmãos. E a palavra de Deus vai dando essa instrução para nós. A palavra tem poder. Libera uma palavra de bênção para o teu lar. Mas pastor, você não está vendo o que está acontecendo lá em casa? Em nome de Jesus, siga essa recomendação. Amém? A palavra que eu libero no meu lar, entendi. Outro ponto. Gênesis capítulo 1, no verso 14. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Gênesis capítulo 1, 14. Tempos. Quando Deus coloca esses luzeiros, o que haja luminares na expansão dos céus. Quando Ele está falando dessa relação dos astros, o sol, a lua, Ele está dizendo sobre o tempo das coisas, meus amados. O tempo das coisas na nossa família. E quando nós respeitamos o tempo das coisas na nossa família, amados, nós somos muito abençoados.
Como assim? Eclesiastes capítulo 3. Tudo tem seu tempo determinado. Há um tempo para todas as coisas, para todos os propósitos debaixo do céu. E quando na família, amados irmãos, quando nós não respeitamos os tempos das coisas, a destruição é só uma questão de tempo. Você entendeu o que eu falei? Eu vou voltar a fita aqui. Quando nós não entendemos o tempo das coisas, a destruição é só uma questão de tempo. Eu vou dar um exemplo, meus amados irmãos. Muitas vezes nasce um bebê numa casa. E o pai, a mãe, olha para aquela criança e fala: meu Deus, agora que eu ia ganhar uma promoção, essa criança nasceu. Agora que eu ia ganhar uma promoção, ia fazer aquele curso, ia ganhar aquele curso na empresa, minha carreira estava voando, me aparece o bebê e chora. Ainda esse pai, essa mãe chora e diz: esse menino está bloqueando minha carreira. Eu quero dizer para você uma coisa, em nome de Jesus. Eu quero te repreender através dessa palavra. Eu quero dizer para você, olha de novo para essa criança. Essa criança é uma fonte de projetos de Deus para a tua vida. Esta criança é uma fonte dos projetos que Deus tem para a tua vida. Ele não vai te bloquear, Ele vai te fazer crescer em nome de Jesus. Respeite o tempo que Deus está dando na tua vida, meu irmão. E você não vai ter a visão do mundo, você vai ter a visão que Deus quer que você tenha em relação aos seus filhos. O tempo das coisas, quantas bênçãos você vai colher nesse tempo. Porque quando a família entra em desequilíbrio, eu quero dar uma pequena história aqui. Uma professora pergunta para os seus alunos: ei, quem aí sabe onde é o céu? Talvez alguém já está escutando essa historinha bem simplesinha. Quem aí sabe onde é o céu? Uma criança levanta a mão e fala o seguinte: ó, professora, eu não sei onde é o céu não, mas eu sei onde é o inferno. Sabe onde é o inferno, professora? O inferno é lá em casa. Lá em casa, meu papai bebe, bate na minha mãe, e se eu e meus irmãos não corrermos, a gente também apanha. O inferno é lá em casa, professora. Se você quiser, eu te dou até o endereço. Conta-se essa história. E eu quero falar que na Bíblia tem umas relações que falam um pouco sobre essas circunstâncias que a gente vê hoje. E eu quero falar sobre a história de um homem chamado Nabal. E está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 25, verso 3. Ele era esposo de uma mulher, o nome dela era Abigail. Abigail, ela era sensata e formosa. Olha a ordem das coisas. Ela era primeiro sensata e formosa. Ela não era formosa primeiro, depois sensata. Ela era sensata e formosa, Abigail. Mas, falando ainda sobre esse homem chamado Nabal, ele era muito rico. Ele tinha muitas coisas, porém ele era duro e maligno nas suas ações. Gostava de festas, de bebida, e ele era um louco em sua casa. E ele também era intratável. O que é a pessoa intratável? É que ela não aceita conselho. Mas Nabal, olha Nabal, veja bem, coisa nenhuma. Assim é uma resposta de uma pessoa que é intratável. Essa é a história desse homem chamado Nabal. E ele tratava as pessoas muito mal na sua casa. E a Bíblia relata que, sendo ele muito rico, durante todo um ano, os homens de Davi cuidaram das suas ovelhas. Fala a Bíblia que ele tinha mais de 3.000 ovelhas e mais de 1.000 cabras. E ele era um homem realmente muito rico na época. E Davi, durante todo um ano, cuidou de tudo que Nabal tinha. E ao final deste ano, Davi envia alguns homens até Nabal e pergunta assim: olha, você pode nos abençoar com algumas coisas? Porque durante todo esse ano, não deixamos que os homens roubassem nenhuma ovelha de vocês. Nada de vocês foi roubado. Sabe o que Nabal falou para Davi? Do jeito que Nabal tratava a sua família, Nabal tratou Davi. Ele era grosso, era maligno, era um homem rude. E ele mandou uma resposta nesse tom para Davi.
Quando os mancebos trouxeram aquela resposta até Davi, Davi pegou 400 dos seus homens, todos com espada em punho, e tomou a seguinte decisão: eu vou na casa de Nabal, vou matar todos os homens, todos do sexo masculino na casa de Nabal serão mortos. Amados, olha a consequência dessa atitude desse homem chamado Nabal. E quantas vezes a gente vê que nas famílias existem essas relações. Mas a Bíblia fala também que essa mulher que eu disse que ela era sensata e era formosa, ela tomou uma decisão. Ela foi com humildade. Ela tomou uma decisão que diz que ela foi com humildade diante de Davi. Ela se posicionou diante de Davi, foi até o encontro de Davi, e com muita humildade ela se disse a Davi um conselho de Deus. Ela disse a Davi: olha, Davi, não vale a pena você entrar nessa guerra. Você tem um reino para conquistar. Olha, Davi, não adianta você empunhar a sua espada e você fazer o que você está pensando. Deixa essa causa na mão de Deus. Mas Davi já estava com a espada dele pronta para desembainhar e fazer. Mas a Bíblia diz que Davi agradeceu aquele conselho de Deus através da vida de Abigail, e ele não usou aquela espada. E eu quero dizer para você que hoje em dia acontece muito isso, porque Abigail explicou para Davi que aquela guerra não era uma guerra para Davi entrar. Aquela questão não era uma questão para Davi entrar. Presbítero Gilmar, não tem muito a ver comigo isso. Eu quero dizer para você, tem a ver com você sim. Porque quantas vezes você vê lá uma postagem, você vê um post em alguma rede social, você olha para aquilo que alguém postou e muitas vezes é até injusto em relação a você, aí você, teu dedo coça, você não tem espada na mão, mas você pega um aparelhinho como esse aqui e fala: é hoje, vou dar uma postagem, eu estou com um texto aqui, aquele moço só fala tanta coisa feia eu nem vou falar qual que é a rede social, porque muda. Fala tanta coisa que eu vou mandar um post e vou acabar com ele. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, a sua postagem não vai fechar a boca do leão. O que vai fechar a boca do leão é o teu joelho no chão. O que vai fechar a boca do leão não é essa postagem, não é essa réplica. Essa guerra não é para que você entre. Essa guerra não é tua. E a Bíblia diz que Davi poupou a Nabal. Davi desistiu daquela guerra. E a Bíblia fala, amados, que Deus resolveu pelejar. E aquele homem, depois que soube da notícia, passou 10 dias. Ele teve um negócio, um dia depois de tudo aconteceu, Abigail contou tudo o que se passou para Nabal. E ele teve uma espécie de um AVC, uma paralisia que ele teve. E a Bíblia diz que depois de 10 dias, sabe o que aconteceu com Nabal? O Senhor o recolheu. Deus fez justiça, amados. Deus é quem faz a justiça. E a espada de Davi permaneceu limpa daquele sangue. Então, amados, que na nossa família possamos ter esse entendimento também. Existem lutas, guerras, discussões, debates, em todos os âmbitos que nós não devemos entrar. E eu quero, com meus irmãos, refletir sobre tudo isso, e mais um pouquinho. Porque a Bíblia fala, sabe o que aconteceu com aquela Abigail? Eu falei que ela era formosa, falei que ela era sábia. Alguém se interessou por ela. Pensa quem se interessou por ela. Davi. Como ela já era viúva, Davi a teve por esposa, convidou para fazer parte da sua caravana e seguir. E aquela Abigail acabou se tornando esposa de Davi. E a Bíblia fala, amados, que eles seguiram a caminhada e seguiram eles moravam numa cidade. O nome da cidade era Ziglac. E esse texto em Ziglac está em 1 Samuel capítulo 30, esse texto.
Ela entrou, virou esposa de Davi e foi. E naquela vida de Davi, que ele ainda não era rei, estava quase como um nômade caminhando, amados. Presta bem atenção nisso. Vieram os filisteus, vieram sobre o povo ali em Ziglag. Sabe o que eles fizeram? Eles sequestraram todas as mulheres e sequestraram todas as crianças. E os filhos de Davi e Abigail também foram sequestrados pelos filisteus. E Davi ficou extremamente angustiado. Aliás, quem não ficaria angustiado numa situação dessa? E a Bíblia fala que todos os homens daquela região ficaram extremamente angustiados. E quando eles ficaram tão angustiados, eles elegeram alguém para pagar a conta. E eles disseram o seguinte: quem vai pagar a conta por tudo isso, sabe quem é? É Davi. Os homens resolveram linchar Davi. E a Bíblia fala em 1 Samuel capítulo 30, verso 6. 1 Samuel capítulo 30, verso 6. Esse texto fala uma coisa tão bonita que eu creio que vale a pena falar para meus irmãos nesse momento. 1 Samuel capítulo 30, verso 6. Faço questão que você tenha esse versículo no seu coração. Davi também, quando aconteceu tudo isso que eu disse, ele muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Fez toda a diferença. Davi, no meio daquela angústia que ele estava passando com a família dele, mais as outras famílias do lado dele, ele tomou uma postura. Ele se reanimou no Senhor. O Espírito Santo fala muito forte ao meu coração aqui. Existem pessoas passando por uma angústia com filhos, com familiares, com uma pessoa que você julga que você já perdeu na sua família. Mas eu quero dizer algo. Deus te trouxe aqui para dizer que Ele pode te reanimar. E quando Deus reanimou Davi, Davi consultou a Deus e disse assim para Deus: olha Deus, entro nessa guerra ou não entro nessa guerra? Sabe o que o Senhor disse para Davi? Vai nessa guerra porque eu sou contigo. Vai porque eu sou contigo. Aquela energia que você não gastou para acabar com Nabão, eu estou guardando ela para usar agora na tua vida, Davi. Você entende isso, meu irmão? Aquele tempo que você não perdeu, respondendo aquelas ofensas, é o tempo que Deus está te dando para você se reanimar no Senhor, para você se fortalecer, porque existem pessoas que você tem que resgatar da mão do diabo neste ano, em o nome de Jesus. Existem pessoas que estão dependendo que você se reanime em Deus. Existem pessoas que estão afastadas do Evangelho. E Deus está chamando você para dizer o seguinte: olha, se reanima, porque tem gente dependendo da sua volta. Tem gente precisando que você se levante para a batalha em nome de Jesus. Glória a Deus. E amados, e foi exatamente isso que aconteceu. Davi consultou ao Senhor, e o Senhor disse: vai que essa guerra é nossa. Amém? Quando você fica quieto diante de algumas situações da vida, não é omissão, é prudência da parte de Deus. Às vezes a gente escuta, ouve tanta coisa, e o servo de Deus fica quieto. Não é porque o servo de Deus é fraco, é omisso, porque o servo de Deus não sabe o que falar, porque o servo de Deus não tem armas para lutar, porque a serva de Deus não sabe o que falar. Não, porque Deus está dizendo ao teu coração: fica quieto, fica quieta, porque nesta peleja quem lutará sou eu, diz o Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. É tudo isso, irmãos. É tudo isso que Deus tem para a nossa família nesses tempos. É tudo isso que fará com que aquela voz do inimigo seja repreendida em nome de Jesus.
lembrando o teatro aqui feito agora há pouco. E eu quero dizer mais ainda para vocês, amados. Quando o Senhor viu todas essas bênçãos, Ele concedeu a vitória ao teu filho. E eu quero dizer que, logo depois desse tempo, amados, chegou o tempo em que Davi se tornou rei. Deus deu o tempo do reinado para Davi. E eu quero te chamar a atenção que quando Davi se tornou rei em Israel, Davi tomou a seguinte decisão: vou trazer para Jerusalém a arca que estava há 20 anos fora da região, inclusive na casa de um dos irmãos de Davi, estava há 20 anos fora. E a Bíblia fala, amados, que ele fez o seguinte: vou trazer a arca para o Senhor da minha vida aqui, ficar perto de mim aqui louvando a Deus. E o que Davi fez? Quando essa arca estava vindo, um dos homens que estavam conduzindo essa arca, o nome dele era Uzá. Ele era inclusive um sobrinho de Davi, Uzá. Quando os carros, quando os animais estavam conduzindo a arca, eles tropeçaram. E Uzá tocou na arca para evitar a arca cair. Porque é verdade que se aquela arca abrisse, e é verdade que se outras pessoas olhassem para dentro daquela arca, poderia também ter um prejuízo maior ainda. Muitas outras pessoas poderiam ter morrido. Mas o que me chama a atenção, que eu quero dizer para vocês, é que depois que teve a morte desse sobrinho de Davi, quando ele tocou na arca e ele morreu, Davi teve uma angústia no seu coração, e Davi falou o seguinte: eu vou parar esse projeto de trazer a arca do Senhor. Eu vou deixar a arca do Senhor em outro lugar. E sabe o que o Senhor fez? Davi orientou que aquela arca ficasse na casa de Obed-Edom, um homem que aceitou aquela arca. Olha, Davi pediu para parar o projeto, deixa a arca aí, porque pôs a mão, morreu. Dura coisa é cair na mão do Deus vivo. Aí a pessoa fala assim, diz: eu não quero servir a Deus não, vou ficar longe de Deus, um Deus poderoso como esse. Foi quase isso que aconteceu, porque quem vai aceitar a arca em casa? Um tocou a mão e morreu. Obed-Edom aceitou. E a Bíblia diz, amado, sabe o quê? Que em 3 meses, por amor àquela arca, Deus edificou, abençoou, deu vitória, prosperou a vida de Obed-Edom. E todo mundo viu que Deus estava trabalhando de tal maneira na vida daquela família, que era uma bênção receber aquilo, era uma bênção receber o que Deus tinha. E quantas vezes você é chamado na sua família a receber uma bênção, e nós nos negamos a isso? Não, amados, vamos receber a bênção que Deus tem para a nossa família. E quando Davi escutou tudo o que estava acontecendo na casa de Obed-Edom, Davi falou o seguinte, amados: vamos continuar nosso projeto, vamos continuar trazendo a arca do Senhor para perto de nós, porque a arca é boa. Vamos retomar o projeto. 3 meses depois, Davi resolveu. E quando Davi voltava, amados, Davi dizia o seguinte no seu coração: Deus é conosco, Deus está conosco, é a nossa bênção, a nossa vitória. E diz a Bíblia que Davi se alegrou com tanto entusiasmo, sem vergonha, sem empreendimento, sem nada que o prendesse, com tanta alegria, com tanta celebração, com tanta felicidade diante do povo, que ele era mais um louvando e servindo de coração ao Senhor, com tanta alegria. E a Bíblia diz que uma das suas esposas, que ela também era ali uma das filhas do rei Saul, tinha no seu sangue ali uma coisa, tinha na sua mente, no seu coração uma coisa. Que coisa é essa? É o sangue azul? Não, era o orgulho. Era o orgulho que ela tinha. Ela olha para Davi e repreende Davi e diz o seguinte: olha, Davi, você está pulando, servindo a Deus como se você fosse qualquer um aí. Você está parecendo alguém do povo, servindo a Deus, pulando e cantando. E a Bíblia diz, amados, que de acordo com o que está escrito aqui na Escritura, segundo Samuel capítulo 6, verso 23, diz que que não teve filhos até o dia da sua morte. O orgulho na vida daquela mulher, ele produziu infertilidade. Eu quero dizer para você que o orgulho produz infertilidade. Quando Deus diz para você ser fértil, ser fecundo,
O contrário disso o orgulho pode produzir infertilidade. E eu não me refiro só à infertilidade biológica, eu me refiro também à infertilidade espiritual. Deus, para alguns aqui, eu quero profetizar que Deus dará filhos biológicos. E para muitos, se não para todos, eu quero profetizar que Deus te dará filhos espirituais. Deus dará filhos para vocês. Deus vai multiplicar aqueles que Deus tem colocado no seu caminho para você cuidar. Amém? Seus discípulos, seus filhos. Há essa multiplicação também em nome de Jesus. E aí para seguir aqui, por que dizendo essas coisas, amados? Porque é assim que a gente vai caminhar para que 2019 tudo se faça novo na nossa família. É dessa maneira, é seguindo esses princípios que Deus tem ensinado para nós. Foge do orgulho, foge, porque Ele trará infertilidade para a tua vida em todas as áreas. E eu quero seguir mais ainda quando a palavra diz, por que está acontecendo em tantas famílias, tanta angústia, tanta situação difícil, até mesmo de depressão entrando nas vidas. Em Isaías capítulo 8, verso 22, e olhando para a terra, eis que haverá angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão empurrados para as trevas. E nós temos visto acontecer em muitas famílias, amados. Como eu li Isaías 8, 22, as pessoas têm olhado para a terra, e têm caminhado justamente para essas coisas que está escrito aqui. Angústia, escuridão, depressão. E Deus tem um projeto para que você rompa com isso. Está em Isaías também, no verso 8, verso 18, que diz o seguinte: eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor, como sinais e maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos exércitos, que habita no monte de Sião. Eu quero dizer isso, irmãos, que como Isaías, nesse mesmo contexto que todos estavam com um olhar, Deus estava olhando e dizendo, olha, você e a sua família estão aqui como sinais e maravilhas do Senhor, em nome de Jesus. Mas você tem muitos filhos, se eu tenho muitos filhos, eu vou ser mais abençoado ainda. Glória a Deus. Vou ler novamente, meus amados. Eis-me aqui com os meus filhos, que me deu o Senhor, como sinais e maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos exércitos, que habita no monte de Sião. Então, amados, quanto mais sinais, quanto mais maravilhas, quanto mais filhas, Deus é conosco, amém? Em nome de Jesus. E para continuidade, para finalizar também. Sabe aquela história que eu contei da criança? Está lembrado? Passaram 6 meses depois, um tempo depois, alguns meses, a professora perguntou na sala, novamente: ei pessoal, alguém aí sabe onde é o céu? Aquele mesmo menino levanta as mãozinhas e fala: professora, eu sei onde é o céu. A professora olhou para ele e falou assim: ei, eu te perguntei como era o céu um tempo atrás, eu lembro da sua resposta. Ele falou: não, professora, se você quiser saber onde é o céu, vai lá em casa, se você quiser eu te dou o endereço. Sabe o que aconteceu, professora? Veio um casal de missionários da minha casa, pregou o evangelho para o meu pai, ele aceitou Jesus, e agora a minha casa é um céu, professora. Minha casa é um céu, professora. Eu posso até te dar o endereço, vai lá em casa, professora. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. A tua casa será o céu este ano, meu amado. Se você já viveu o outro lado da história, este é o tempo que o Senhor tem para nós. Amém? Amados, vamos aplaudir esse Deus, amados. Vamos aplaudir Ele. Porque só Ele é digno, só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Glória a Deus. Eu passo a palavra, meu pastor. Amém. Queridos, recebemos com graça esta palavra, esse direcionamento. É interessante que em toda família, Deus tem alguém para entrar nesta família. Na minha família, o evangelho,
O governo de Jesus, o senhorio de Cristo, entrou através da minha avó. A minha avó